Wesley, boa tarde. Bem-vindo. 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 Postei. Quem que é Postei V? Não estou conseguindo identificar. Primeira vez que vens por aqui? Olha, eu divulguei essa live como sendo uma live inédita, mas é pura brincadeira, viu? Pura brincadeira. Josafá, boa tarde, bem-vindo. Pura brincadeira porque todas as quintas-feiras, em geral, Fernando Oliveira e eu fazemos o Papo na Rede. Papo na Rede é um programa na web que nós temos já desde há 10 anos. Que legal. Ó, o Fernando já entrou aqui, vou chamá-lo para a gente continuar o papo com ele. Geni. Fala, meu amigo. Oi, Quinta-feira, 16 horas. 16 horas, mano. Não tem esse negócio agora. Não tem esse negócio agora do nosso produtor dizer que não vai ter papo na rede. A gente faz. Boa. Olha quem entrou. Olha o Rude. O Rude entrou aqui. Rudemar. Caramba. Saudade do Rude. Rude. Essa pandemia nos priva de encontrarmos bons amigos de longa caminhada. É verdade. Rudemar e Betânia. Ô, Fernando, eu estava explicando aqui para os que estavam chegando, né? Que eu anunciei a nossa live como uma live inédita, né? Não deixa de ser, Brega. Não deixa de ser. Eu acho que nesse formato aqui realmente é inédito, Mas eu estava contando para eles aqui, o Rudemar e alguns que vão chegando. Aliás, por favor, se você é melhor que eu para ir enxergando quem chega, para identificar os irmãos que vão chegando, né? Mas eu estava falando para os que estão aí que não sabem, né, que esse horário aqui é um horário já de 10 anos, pelo menos, né, que a gente se encontra para fazer o Papo na Rede. 11 anos, Brega. 11 anos, cara. 11 já? 11 anos, que toda quinta-feira a gente bate o prego, 16 horas, para fazer o Papo na Rede. Já tivemos muita boa prosa lá, né, cara? É verdade. Eu recomendo assim, hoje você pode encontrar mais de 300 programas do Papo na Rede, tanto no Koinonia Online, né, no site, né, do Koinonia Online, quanto no YouTube, né? É só colocar Papo na Rede que você vai encontrar lá mais de 300 programas. Tem o canal do Koinonia Online, né? Sim. Eu acho que a gente fez, Brega, cara, eu preciso ver direito, mas eu acho que a gente começou a armazenar no YouTube desde o programa Cara, não sei se foi o número 120, porque o último que nós fizemos foi com a Esther Carrinho, né? Foi. Sobre luto, que foi um programa muito legal, uma conversa muito boa. Foi o 356. Nossa! Programa número 356. Então, eu acho que nós começamos a usar o YouTube como servidor e deixar lá. Eu acho que foi a partir do 120, enfim. Enfim, a grande maioria está no YouTube, né? E tem bons papos lá. Tem sido coisas legal. boas. Tem muito conteúdo legal. Boa tarde para a Simone aqui. Eu estou conseguindo ver alguns aqui. O Ohanes entrou. Tá bem, meu amigo? Está aqui. Saudade de você também. A Nelly entrou, está aqui com a gente. É verdade. Ari Lucas. O Ari tempo, hein, meu? Ari Lucas é um... Ari Lucas já teve presente lá. Pois é. No estúdio, é verdade. Estamos aí.
Mas, ó, Fernando, eu vou fazer uma live com você, tá legal? Já que eu tô mais nesse negócio da live do que você. A live. Essa é a minha terceira live. Ah, que é isso, Fernando? Pois é, cara. Eu sou... Então você está debutando nesse negócio de live. Pô. Tô começando a entender como que funciona. Aliás, eu queria conversar sobre você sobre isso, né? Quantas lives cabe numa pandemia? Olha, aqui entre nós e esses 10 irmãos que estão aí, 9 agora, porque a audiência do Instagram a gente vai vendo aqui, né? Aí quando começa a cair, a gente tem que jogar um assunto que chama atenção, entendeu? Para poder voltar pessoas, né? Gabriel acabou de entrar. Quem entrou? Gabriel. Olha, o Gabriel, gente boa. Esse é o web espectador nosso, né? Sueli entrou aqui agora também. Abraço para você, Sueli. Você e o Cláudio. Sueli Vitoriano. Gente boa, gente boa. Não, nós temos um público cativo aí, viu? Não brinca, não. Viu? E aí a gente fica falando assim, olha, se você quiser convidar pessoas para assistir a nossa live, aperta o seu dedo aí no aviãozinho e vai clicando em todas as bolinhas, que aí muita gente virá assistir aqui a live do Brega. Faça, viu? Faça a nossa live bombar. Isso, aí vai fazer a nossa live bombar. E quando bombar, a gente começa a ter patrocinador e aí nós vamos ficar ricos e a gente para de fazer live. O Ari está falando para a gente não conversar sobre Covid. Eu também concordo, viu, Ari? Não, pelo amor de Deus, não, chega. Não, chega. Segunda coisa, Brega, é o seguinte, a gente não vai fazer uma live em que o tema é qualquer que seja terminado com essa expressão, em tempos de pandemia. Não. Pô, cara, a gente não aguento mais. Você tem mais de 60, eu estou quase chegando lá. Não aguento mais. A gente está há 4 meses nesse negócio de pandemia e parece que a gente esqueceu o resto da vida. Não aguento mais. Olha quem entrou aí, Alice Barolo. Que legal, Alice, olha só, lá em Ubatuba. A Négia entrou aí, olha você. aí. Négia tá olha aqui. Aí, caramba. Olha, isso aí. Pô, eu tô até enxergando aqui, meu. Eu comecei a fazer live sem enxergar nada. Acho que eu estou vivendo um milagre. As suas lives estão sendo milagrosas para os seus olhos, Carlos Brigantini. Ô, Fernando, mas deixa eu fazer algumas perguntas, porque as pessoas sabem mais de mim do que de você, entendeu? Ainda bem. Porque eu faço mais live do que você e eu já respondi tanta coisa. O que a Alice está dizendo aí? A Alice está dizendo o seguinte, qualquer coisa que vocês falem sempre traz vida para a gente. O Gabriel está sugerindo falar de Corinthians e Palmeiras. Olha, jogo da próxima quarta. Tem jogo na próxima quarta, cara? Os caras estão jogando, né? Tem, e a próxima quarta é o aniversário do meu filho Felipe, então vai ser um dia muito especial. E é certo que eles estarão aqui em casa, se Deus quiser. Isso sim é uma coisa boa. Mas tem Palmeiras e Corinthians quarta-feira, é isso? Eu sei que vai recomeçar o campeonato. Pô, mas jogão, hein? Vai ser. Dois grandes times. Vai ser legal. Vai ser legal. O que a Alice está falando? A Nelly está dizendo aqui, podemos falar de esperança? Falar de esperança é sempre muito bom. Não, já é. A nossa live é pura esperança, Alice. Pura esperança. A Alice está dizendo o seguinte, Braga, te entendo muito bem. 60 não é para qualquer um, não, né? É isso aí. A gente tem... Tem janela na vida, né, cara? Mas, ó, seguinte, eu vou fazer uma entrevista com o Fernando Oliveira e eu vou trazer à tona, vou trazer à luz aquilo que vocês nem imaginam do Fernando Oliveira. Então, fiquem atentos, porque certamente algumas coisas muito impressionantes serão ditas aqui hoje. Primeiro, Fernando Oliveira, onde você nasceu? Onde você nasceu e em quantas cidades você morou na sua vida? Fala para mim. Nasci... Primeiro fala o nome do seu pai e da sua mãe. Meu pai, Ernesto Oliveira. Ernestão para os íntimos. Seu Ernesto. Para o meu tio, eu não posso dizer aqui.
Não, 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 não fala nada disso. Não, não, não. É engraçado, veja bem, Carlos, na nossa família, assim, família maior, né? Nós temos 3 Ernestos. Tínhamos, né? Porque nós agora só temos um. O meu avô materno se chamava Ernesto Bacchion. Sobrenome italiano. Mas ele era o Ernesto. E a minha mãe se casou com o Ernesto Oliveira, que é o segundo Ernesto. E a minha mãe tem o irmão mais novo dela, que é esse que é médico, que fala do meu pai, tem uma expressão muito interessante de admiração. Era Ernesto Bacchion, porque ele ainda está vivo, Ernesto Bacchion Filho. Então é muito interessante, porque uma família... Ernesto não é um nome muito comum, né? Tirando o Ernesto lá da música do Adoniran. Do Adoniran Barbosa, né? Mas assim, não é um nome muito comum. E na nossa família nós tínhamos 3 Ernestos. Pelo menos, né? 3 Ernestos. Meu avô, meu pai e meu tio. E Ernesto é o meu pai, Maria Tereza Bacchion Oliveira é minha mãe, que ainda está viva, está bem, está lúcida, uma cabeça graças boa. A Deus. Tá muito... Beijo para dona Tereza, querida. Se tornou bisavó na segunda-feira. É? Minha sobrinha Rebeca teve gêmeas, Lorena e Giovana, 2 bonequinhas. Então o senhor é tio-avô, então, agora? Sou tio-avô, fui promovido segunda-feira. Olha aí essa live. Alice, olha aí, ó, que coisa linda. Pô, isso é esperança pra caramba. Quando a gente vira tio-avô, é uma delícia. Pois é. Então, olha, você quer... Ô, Nelly, você estava querendo falar de esperança, né? Cara, quando eu vi a foto e as fotos, né? Porque a gente recebeu muitas fotos aí do nascimento dessas 2 meninas. Cara, são gêmeas, né? São gêmeas. E são gêmeas, assim, univitelinas. Quais os nomes delas? Lorena e Giovana. Que lindo! Que lindas! Que linda! E, cara, eu fiquei muito emocionado porque eu lembrei muito do meu cunhado, né? Que faleceu... Em 2013, que seria o avô. Seria o avô, Marivaldo. O avô dessas meninas, é o pai da Rebeca, minha sobrinha, que teve as gêmeas. Minha irmã é Débora, que agora também é vó. Né? Então, essa semana foi uma semana assim, de muita alegria na família. Né? O nascimento dessas 2 meninas trouxe muita alegria, muita esperança. Né? Essa questão de que... E elas são uma bonequinha, cara, bonequinha. Não, e olha, bonequinhas, né? Porque são 2. Essa notícia das gêmeas, nem eu estava sabendo. Ela é uma novidade nessa live inédita, estou falando aí. Pois é, para o mundo todo, aqui no canal do Carlos Bragantino. Viu, Fernando? Mas conta aí, quantas cidades você morou depois de ter nascido em Ribeirão Preto, né? A sua mãe estava grávida em Ribeirão Preto. Então, não, ela estava grávida aqui, porque os meus pais moravam aqui em São Paulo, né? Mas eles são, né? Meu pai, minha mãe, eles são de Ribeirão Preto. E se casaram, saíram de lá, vieram para São Paulo e trabalhavam aqui. Meu pai trabalhava, era gerente da Riachuelo, na época que a Riachuelo só vendia cama, mesa e banho e tecido, não tinha confecção, era muito pouco, né? A gente tinha que comprar o tecido e mandar para a costureira ou para o alfaiate fazer a roupa. É porque que a Riachuelo não era uma grife, né? Era uma loja, né? Que nem era uma loja comum, já era uma rede nessa época, né? Eu nasci em 64. A loja ficava ali na Rua Direita, no centro de São Paulo. Isso. A minha mãe teve algumas complicações no 7º mês de gravidez e minha avó, que morava em Ribeirão, não tinha condições de vir para São Paulo. Então, meu pai levou a minha mãe para ficar com a minha avó. Ele ficou aqui em São Paulo, junto com as minhas 2 irmãs mais velhas, cuidando delas e gerenciando a loja, enfim. Sim. E aí eu acabei nascendo em Ribeirão Preto. Então, eu sou ribeirão-pretano, uma cidade que eu gosto muito. Meus pais, lá pela minha adolescência, voltaram para Ribeirão Preto, mas de lá, cara, a gente foi morar em Tuiutaba, depois de Tuiutaba para Uberaba, ali no Triângulo Mineiro, as 2 cidades. De lá nós fomos para Belo Horizonte, capital de Minas, uma cidade maravilhosa, eu gostei muito de morar lá. Garoto. Depois nós voltamos para São Paulo.
Aí eu passei o começo da minha adolescência aqui, e aí os meus pais mudaram para Ribeirão e ficaram lá. Aí eu passei a minha adolescência em Ribeirão, que foi um tempo muito bom, e voltei para São Paulo com 19 anos para estudar. Você veio para São Paulo para fazer a faculdade teológica. Fazer o seminário, fazer a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, exatamente. Você passou, então, pelo processo comum de uma igreja batista, ou numa igreja batista, né? Do processo de vocação, de chamado, de ser recomendado por uma igreja para a faculdade teológica, enfim. Exatamente, todo esse processo, né? A partir, evidentemente, de um desejo que eu tinha, né? Você lembra quando esse desejo brotou em você? Cara, eu tinha 10 anos. Estava em Belo Horizonte. Olha que coisa interessante. O pastor da igreja, era a primeira igreja batista de Belo Horizonte, pastor Murilo Cassete. Eu era muito amigo do filho dele. Estudávamos ali no Colégio Batista Mineiro, em BH. E, cara, eu acho que, em parte, aquela coisa meio da criança, né? Da admiração daquele homem e tal, quem ele era, aquela sensação de, nossa, esse homem sabe tudo, eu quero ser como ele, né? Eu lembro uma vez que ele foi em casa, cara, e eu tinha uma curiosidade, eu queria saber de onde veio Deus. E aí eu perguntei para ele, né? E ele me respondeu, ele falou assim, Deus é eterno. Aí eu achei interessante, porque assim, eu tinha 10 anos, cara. Isso foi em 74. E aí ele usou uma explicação que para mim foi suficiente nos meus 10 anos. Ele falou assim, imagina um chiclete que não acaba nunca mais o gosto. Eu falei, nossa, que legal. Eu falei, então, é assim, eternidade é isso. Que legal, que legal. Eu falei, cara, então, eu acho que ali eu tive essa coisa assim, nossa, cara, essa figura pastoral que era muito comum naquela época, né, Brega? Toda aquela... Havia talvez até uma distância criada, aquele homem sempre... Você nasceu em 64, nós estamos falando de 74. Isso, 74, tinha 10 anos. Eu estava completando 18 anos e você estava com 10 anos. Exatamente. E aí depois passou, e enfim, voltamos para São Paulo. A gente frequentava aqui a Igreja Batista de Perdizes, nesse período. Sim. Pastor Humberto Viegas Fernandes. Humberto Viegas, lembro bem dele. Exato. Que aí eu ficava aqui, estudava aqui no Colégio Batista, aqui em Perdizes, perto da Faculdade Teológica e tal. Fui para Ribeirão, passei minha adolescência e tive sempre não diria, cara, mas eu tive boas convivências, Brega, com os pastores das comunidades que eu frequentei, das igrejas que eu frequentei, né? Sobretudo a partir daí, porque aí em Ribeirão, quando eu cheguei lá, quem estava chegando lá era o pastor Miguel Madeira, filho do Nossa, é verdade. Pai do nosso amigo Marcelo Madeira, que é pastor lá em Bauru. Pai do Madeirinha, querido nosso, verdade. Depois chegou lá o pastor Heine Petrolevitz, que era professor aqui na Faculdade Teológica, de grego. E eu tinha, assim, uma proximidade, um cara muito jóia. Eu tinha uma proximidade, então eu acho que assim, isso favoreceu bastante essa coisa de que, cara, eu queria ser pastor, queria ensinar a Bíblia, queria pregar a palavra, evidentemente ainda uma visão muito romantizada, juvenil, né, do que é o ministério pastoral. Enfim, e teve um outro pastor que eu acho que teve uma influência muito legal na minha vida, que é o cara que fez o nosso casamento, era um missionário americano, daqueles missionários que vinham para cá e passavam anos, né? Ele já estava... Cara, ao todo, o Ken Fleury ficou aqui no Brasil mais de 35 anos, 40 anos, né? E foi um cara assim, com quem a gente tinha muita proximidade. Então, eu acho que isso despertou em mim essa coisa de, pô, eu queria ser pastor, né? Eu acho que eu nunca coloquei isso como um aspecto assim, Deus está me chamando. Porque eu poderia ter escolhido outra coisa, né? Quanto a isso, eu não tenho problema, não. Claro. Eu entendo que o chamado de Deus para minha vida é para seguir Jesus. Claro. Esse é o chamado nosso, né? Seguir Jesus e seguindo Jesus onde quer que nós estejamos, né? Mas eu tinha um desejo, e aí eu acho que é parecido com aquilo que o Paulo fala lá para Timóteo, né? Aquele que aspira, o episcopado lá, o presbitério, né? O que aspira no sentido aquele que deseja, né?
E eu tinha esse desejo. E aí, assim, dentro daquele contexto, cumprindo esses passos que eram muito comuns na época. Eu saí da minha igreja para vir aqui com uma recomendação e tudo mais para uma faculdade teológica, que na época acredito que era uma instituição. Eu não sei como está hoje a faculdade teológica, não estou fazendo uma comparação, mas estou dizendo assim, naquele período, década de 80, que foi mais ou menos o período que você também passou por lá, sim, cara, sim. era uma instituição muito interessante, né? Tinha uns professores bons, sim, nós uma tínhamos uma muito geração, boa. nós tínhamos uma geração de missionários, né, americanos, né, como você citou o Ken, né? Nós tínhamos uma geração de missionários americanos que foram e ainda são, alguns estão vivos e alguns estão na memória da gente como referências Sim. basilares, né, para a nossa jornada inicial no Ministério Pastoral e até hoje, na verdade, né? Então dali foi essa caminhada, voltei para São Paulo e eu conhecia um pouco algumas pessoas da Igreja de Perdizes e da Igreja da Liberdade também, sim, a Batista da Liberdade. sim. Acabei ficando lá como seminarista, cara, e no meio do caminho para o final, acabei atracando num porto taiwanês, numa igreja. Mas, não, peraí, antes de você chegar na igreja taiwanesa, peraí. A Selma, onde é que ela entra nessa história? Porque a Selma também é de Ribeirão Preto e vocês se conheceram lá em Ribeirão ou aqui na faculdade? Como é que foi? A Selma nós nos conhecemos em Ribeirão Preto. A Selma é de Ribeirão, a família dela é de lá. A Selma sempre morou em Ribeirão Preto. Sim. E aí nós nos conhecemos lá, nós éramos adolescentes, né? E vocês eram da mesma igreja lá? Ela começou a frequentar a igreja, que era a primeira igreja batista lá em Ribeirão, no período em que eu já estava lá, né? Aí ela começou a frequentar mais ou menos quando eu tinha aqui 18 para 19. Nós temos 11 meses exatamente de diferença. Sim. Eu sou de 64, de junho de 64, ela é de maio de 65. Dia 27 de maio de 65. Essa data é difícil de você esquecer, né? O Rudy dizendo aqui. Essa data, porque. Brega e Fernando, amigos, temos muita história juntos. Temos mesmo, Rudy. O Rudy passou lá por Ribeirão, né? Morou um tempo em Ribeirão. Pois é. Vamos chegar no Rudy. Vamos ver se dá tempo de chegar no Rudy, para incluir o Rudy no nosso roteiro no começo dos anos 90. Mas vamos chegar lá. Rudy, não vai embora, para você lembrar a gente aí. Então, não, a gente começou a namorar, rapaz, tinha 18 para 19 e deu no que deu. Aí a Selma queria fazer música, né? Ela queria fazer música, piano, mais instrumento e tal. Os pais tinham uma séria desconfiança disso, né? Você vai fazer música, vai viver do quê? Então, eles insistiam assim, não, você tem que fazer um curso, uma faculdade que te dê condições de sustentar e tal. Insistiam que ela fizesse odontologia. Ela prestou a FUVEST, na época era FUVEST ainda, já era FUVEST, né? Não era a CCE, uma porfia que é muito antiga. Ela prestou, passou, mas ela queria música, cara. E ela voltou no outro ano e passou, e enfim, os pais haviam dado ok. Ela veio fazer música na USP. E eu vim fazer faculdade teológica. Aliás, ela fez música sacra também na faculdade teológica. Ela fez a USP e fez faculdade teológica também. Isso, fez o curso a chamada música sacra, né, na época. Sim. Ela é o lado mais inteligente da nossa dupla. Então, ela fez USP, fez as duas faculdades. Eu vim para cá, fiz a faculdade teológica. Cara, e aí nesse meio tempo a gente acabou desembarcando numa comunidade que encantou o nosso coração. E nós... Que ano que foi, Fernando? Que ano foi? Isso foi em 89, né? 89, tá. Foi no ano que nós nos casamos, inclusive. Então, foi 89 o ano do seu casamento também? Isso, 89. O ano que eu me casei. 89, o ano que nós começamos a trabalhar com uma igreja taiwanesa aqui em São Paulo, onde nós estamos até hoje. Isso, aí volta naquele pedacinho lá. Você era seminarista da Liberdade, o Eli Fernandes era o pastor lá, e a gente estava fazendo um caminho
Interessante tudo. Uhum. Mas no final do meu período no seminário, eu acabei tendo contato por conta da Selma, porque a Selma foi fazer um curso lá, dar um curso de música coral e tal, nessa igreja taiwanesa, porque nós temos uma amiga que é casada com um camarada que era lá da igreja, enfim, então fez o contato, e um dia eu fui buscá-la lá, no final do encontro que ela estava coordenando. Conversa vai, conversa vem, e a gente foi fazer lá um acampamento com eles, um acampamento de jovens, e, cara, não saímos mais de lá. Era para ser um acampamento de 4 dias, e estamos há 31 anos fazendo uma caminhada, e tem sido muito bom. Então, isso é uma coisa, isso é uma coisa muito marcante no seu trajeto ministerial, usando exatamente o vocabulário que é muito comum, né? É de que você disse lá que aos 10 anos você provavelmente tenha tido uma noção, né, de querer ser pastor, não é? Mas você não cogitou de ser missionário transcultural, né? Não. E de repente... De repente eu me vi nessa condição, de certa forma, né? Exatamente. Você, aqui no Brasil, até porque Liberdade, o bairro da Liberdade, ele é um bairro que abriga, né, comunidades de orientais, não é? E ali quando você ingressa, você... É isso que eu queria, assim, você fazia ideia, Fernando, que 31 anos depois você estaria caminhando com aqueles meninos, né? Alguns deles eram meninos de tudo, né? Ou alguns não tinham nem nascido ainda, né? Que hoje são ovelhas. Na verdade, você é tio deles, né? De alguns. De alguns sim, né? De alguns sim. De alguns, assim, até aquela experiência, Brega, de você visitar no hospital, na maternidade, e um tempo depois fazer o casamento, né? Dessas pessoas, celebrar o casamento dessas pessoas. Você já viveu essa experiência algumas vezes, né? Pois é. Então, não, mas eu não imaginava. Aliás, eu não imaginava muita coisa, Brega, daquilo que a gente tem vivenciado hoje, né? Estou falando tanto pessoal quanto de forma parceira, né? A Selma e eu, o caminho que ela está fazendo, o caminho que eu estou fazendo, o caminho que a gente está fazendo juntos, a gente não imaginava, né? Obviamente que disso tudo que eu estou falando, uma coisa a gente queria e a gente ainda quer, é envelhecer juntos, né? Então, assim, mas a gente não imaginava que a gente ia estar envolvido em questões e ter conhecido pessoas, Brega, ao longo dessa caminhada que fizeram muita diferença na vida da gente. É verdade. Eu acho que isso são coisas que a gente já, inclusive, conversa tantas vezes. É verdade. Quantas pessoas que a gente conheceu que fizeram diferença, que nos ajudaram. E, às vezes, as pessoas que nos ajudaram até sem saber que estavam nos ajudando. Nessa coisa de ser uma referência, de uma fala. E fora as amizades, né, amigo? Porque aí a gente tem, assim... Tem tido a oportunidade de desenvolver amizades que são muito preciosas, com pessoas que agregam muito, vamos dizer, em termos de sabedoria, em termos de discernimento, em termos de lidar com a vida de uma forma mais leve, né? Sobretudo, de fazer uma leitura do Evangelho que é saudável, porque há leituras, não que o Evangelho não seja, determinadas leituras do Evangelho não são saudáveis. Sim. Né? E assim, cara, eu sou muito grato a Deus porque nesse caminho a gente tem encontrado pessoas que nos têm ajudado a fazer essa leitura saudável. Sim. Então, vamos colocar o período que conhecemos o Rodemar, não é? Eu não lembro exatamente qual foi o ano que nós nos conhecemos, ou que nos aproximamos, ou que você se aproximou. Lembro que começamos um café com pastores em 89, logo depois da chegada do Ed na Água Branca,
que chega em janeiro. Eu tenho a impressão que ainda no primeiro semestre a gente começou um café com pastores às sextas-feiras. Sexta de manhã. Aí entramos o ano 90, eu vim pastorear a Igreja Batista de Sumarezinho, exatamente também em janeiro de 90. E o café acontecia na sede antiga, né, da Igreja Batista de Água Branca, na Rua Clélia, né? Isso. E eu não me lembro exatamente que ano que você chegou. Eu acho que foi 90, Brega. Sabe por quê? Porque em 89, eu sou contemporâneo do Ed na Faculdade Teológica, né? Isso. A gente estava junto lá. Isso. A partir dali a gente desenvolveu uma amizade e tal. E eu me lembro uma vez, eu acho que foi em 89, eu me encontrei com o Ed num congresso da Vinde. E a gente estava conversando, conversa vai, conversa vem, e ele me falou do café. Ele falou, pô, vamos lá, a gente tem um café, tal, a gente se reúne em tal lugar, tal dia, tal, na sexta. E aí eu lembro que eu fui no café. Cara, e gostei do café, evidentemente, né? Então era final do ano, né? Que o Congresso da Vinde acontecia em setembro. E eu fui nesse congresso, estava lá também. Em setembro, né? A gente foi em vários, né? Os congressos da Vinde. Então, eu acho que foi isso. Aí eu acho que no começo de 90 eu comecei a frequentar esse café, né? E, enfim, aí a gente acabou se conhecendo. Eu não lembro exatamente do dia que a gente se conheceu, você e eu, sim. Mas eu lembro que em dado momento, nessa caminhada, a gente foi se afinando, né, cara? Foi. Enfim, e foi. Teve um momento naquele café que era Ed, eu, você, o Rudemar, o Edélcio, o Eliezer, isso. o Daniel Leme Pinheiro. Éramos esse embriãozinho ali, né? Isso. Daquilo que vinha acontecendo, inclusive no próprio movimento cristão evangélico de mudanças a partir do Pacto de Lausanne, do Congresso Brasileiro de Evangelização e tal, que de alguma forma desembarcava naquele nosso encontro, né? A partir daquilo que você vinha dizendo das pessoas que nos influenciaram e que foram dando tom, né, para a nossa jornada pastoral, enfim. Né? Isso, é isso mesmo. E aí, assim, eu acho que a partir daquele café, Brega, eu acho que muita coisa, eu falo como testemunho pessoal meu, eu acho que muita coisa mudou na vida, né? Os relacionamentos, as pessoas que a gente passou a conhecer, os autores que a gente passou a ler, né? Evidentemente que aí eu volto a dizer, eu acho que vinha de um caldo, de um contexto que a gente, de certa maneira, cultivava ali na Faculdade Teológica naquela época. Né? Enfim, era um tempo de mudança, de questionamento. Vamos lembrar que era o processo de redemocratização no país também. Pois é. Né? Então, assim, 90 foi o ano da eleição do Collor. Isso, né? Então, assim, 86 é o lance lá da anistia, né? Então, é a volta de vários políticos, enfim. Existe no país, né, um vento de liberdade. Existe no país um vento novo de mudança. 88, a Constituição. Todo aquele movimento Então, você lembra que em 89 John Stott esteve no Brasil e que nós fomos ouvi-lo na Liberdade, na USP? Lembro. Lembro, sim. Aliás, por conta do Daniel Choi, ele cuidava do som lá na Igreja da Liberdade. Na Liberdade. Isso, ele já fazia faculdade de rádio e televisão na USP, então ele cuidava disso daí. E aí eu lembro que, terminado aquele congresso, cara, eu fiquei com as 2 fitas cassete. Ele me passou, cara, isso aqui interessa para você? Eu falei, é lógico. Eram 2 fitas cassete que eram as 2 falas do John Stott. Eu não conseguia. Tem uma caixa aqui cheia de coisas, preciso ver se ainda está lá dentro, coisas antigas.
Mas eu lembro, sim, dessa vinda para ele aqui, foi sempre bom. Então, assim, tinha uma série de coisas acontecendo no mundo, né, Braga? Pouco tempo depois, a própria queda do Muro de Berlim. Então, assim, cara, eu acho que foi um momento que a gente estava vivendo que, historicamente, culturalmente, estava acontecendo uma série de coisas, e a teologia, a eclesiologia, enfim, estava sendo debatida. Quer dizer, a gente vivia o auge daquele período dos congressos da Vinde, né? Sim. E a gente tinha uma febre produzida pelo George Barna, né, a partir daquele livro O Marketing na Igreja, né, e que foi mastigada por nós naqueles encontros, né, onde lidávamos muito com a filosofia de ministério. A Cristose lá de Franca entrou aqui, está mandando oi para a gente. Oi, Cris. Tudo bem, querida? Eu lembro desse livro, cara. Foi uma febre, né? Foi uma febre terçã. Foi tanto quanto Este Mundo Tenebroso, né? Lembra disso? Isso, Não, depois ele escreveu lá O Poder da Visão e a gente começou a mastigar esse negócio. Até que, ainda bem, a gente foi atropelado pelo Eugene Peterson. Agora, que trouxe pouco mais de sanidade para o olhar pastoral da vida, né? É verdade. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Desse tempo dos nossos cafés, que, para informação, vai ficar registrado. Eu vou publicar essa live aqui, na verdade, nas mídias, né? Então, fica uma espécie de relato histórico seu, né? E eu entro como coadjuvante, o Rudemar também, né? Eu diria assim, esse café foi até 2005. Nós começamos em 89 e ele foi até 2005, quando fiz parte da equipe pastoral da Água Branca. A gente levou esse café até lá, né? E você, nesse tempo, ou de um tempo para cá, naquela época, você era meu parceiro direto até na convocação e na administração do café, enfim, né? Do repasse. Isso, do repasse, a rede de pastores amigos da cidade. Amigos da cidade. Exatamente. Agora, me diz uma coisa. Me lembra dos convidados que nós tínhamos, além daquilo que nós mesmos produzíamos ali, não é? No dia a dia, nos encontros, enfim, nós tínhamos aqueles convidados que nós trazíamos, normalmente eles eram, de algum modo, proeminentes em alguma área, ou estavam difundindo algum tipo de visão, ou vivendo uma experiência ministerial para além do cotidiano, do normal, e nós os convidávamos para eles repartirem suas experiências conosco, enfim, e isso abriu caminhos, muitos, para muita gente boa, né, que está por aí no mercado hoje, né, enfim. Mas quem marcou você, ou quais deles que você lembra, assim, que você diria assim, puta, aquela manhã, quem que você lembra? Quem eu lembro? Ariovaldo Ramos. Vamos lá, vai lá. Fala, Ariovaldo Ramos, vamos ver se vai. Falando para a gente sobre o homem coletivo. Bateu. Primeiro bateu. Segundo, na verdade, assim, foi dos primeiros. A gente conheceu o Ariovaldo exatamente nesse período, no final dos anos 80, não é? Isso. E aí caminhamos perto do Ari, ele perto de nós, muito, 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 e eu lembro desse encontro. Para mim, assim, uau. O Ari nos falando sobre o homem coletivo, né? Em Cristo. Isso foi inesquecível. Jonathan, do Vale da Bênção, o pastor Jonathan, falando sobre oração. Semana passada eu fiz uma live com o Tércio. Sei. Né? E não consegui não me referir àquela manhã. Aquele encontro com ele Jonathan. Foi impressionante, né? E eu acho assim, essa coisa da simplicidade, né, Breno? Foi. Da simplicidade e de uma devocionalidade também simples. E eu acho que isso foi o que marcou naquele encontro. Tem um outro que eu lembro... Você sabe que viu, Fernando? O Tércio disse, quando começávamos a respeito, o Tércio disse que de quando em quando ele comenta daquele dia lá. É mesmo? Ele estava lá, exatamente, né? Foi ele que ficou levou. muito... Não, o Jonathan ficou muito impactado por nós sermos tão jovens e tão interessados.
tão jovens e tão interessados na oração. Olha só. Então, esse encontro teve um outro que eu lembro, rapaz, que foi muito bom, que foi com o Fernando Oliveira, meu xará, pediatra. Isso. E ele falou, cara, eu lembro até hoje, aquele texto de Paulo a Timóteo, que ele fala assim, cuida da palavra e de ti mesmo. E aí o Fernando falou assim, eu queria essa manhã que vocês deixassem um pouquinho de lado o cuidado com a palavra e vamos falar um pouquinho agora sobre o cuidar de si mesmo. Muito bom. E aí ele, como filho de pastor e médico, ele trouxe médico, né? E trouxe uma palavra tão significativa, cara, e também simples e importante, né? Sobre o cuidar de si mesmo. E ele vinha de uma experiência dramática, né? Na verdade, naquela época. Bem lembrado. O sepultamento da querida esposa dele, né? Isso. Não, exatamente. Inesquecível aquele encontro, inesquecível. Eu não consigo lembrar pontualmente, mas nós tivemos que 2 ou 3 encontros com o Dr. Shed naquele café também que foram excepcionais, né? Excepcionais. Encontrar com o Shed sempre era bom, né? Sempre era bom. Sobretudo pela humildade daquele camarada, né? Exatamente. Da maneira de lidar com as questões. E teve um encontro que a gente fez com o Caio, assim, eu diria que na pós-hecatombe, né, da vida do Caio, tudo que ele vivenciou, toda a dor. 2003. Isso. Aquele encontro, para mim, foi muito significativo. Isso. Foi muito marcante. Foi marcante. Foi marcante talvez uma das primeiras vezes que eu acho que o Caio ele falou, ele veio assim num contexto mais de se expor, né, e de um encontro. E foi muito interessante. E um encontro expressivo de lideranças, né? Tanto daqui da capital quanto do interior, da Grande São Paulo, né? Da região metropolitana. Né? Acho que nós tínhamos quase 300 pessoas naquele... Então, lembra, e era para assim, o café como era os que a gente fazia ali, com 15, 18, 12 pessoas, porque isso variava, né, a cada sexta-feira. É verdade. E aí, naquela sexta-feira, ao invés de uma mesa, você teve que arrumar o auditório todo lá da Igreja do Sucarezinho. Foi. Despencou gente pra caramba lá. E foi bom, foi muito legal. Agora, Fernando, saltando do... Olha quem entrou aí, nosso querido Jorge Camargo. Olha o Jorge, poeta. Ô, Jorge, nós estamos fazendo papo na rede de live hoje aqui. Pois é. A live atropelou o papo na rede hoje. Exatamente. Universo das lives. Ô, Fernando, me diga quando é que você ingressou na faculdade para fazer psicologia? Isso foi em 2000 e... Deixa eu pensar aqui. 2011. Já 2011. Eu estava com... Eu tinha 47. Acho que é isso. Eu estava com 47 anos. Sim. E o que te levou a fazer psicologia lá, naquele período? Foram algumas coisas, Brega. Eu acho que uma era algo assim, que era um curso... Era só um minuto. O Rude está lembrando... Tá aqui, ó. Minha motivação para aqueles cafés era a comunhão. Éramos como uma equipe pastoral. É verdade, Rude. É isso mesmo. Verdade. É isso mesmo, Rude. Bem lembrado, querido. Bem lembrado. E eu acho assim, o Rude, eu acho que tinha um lance ali, cara, que eu acho que é o que a gente traz até hoje, Brega, que é a alegria da amizade, cara. Sim. Como que uma amizade é uma coisa boa. Sim. Aliás, tem uma música, para quem estiver vendo aí ou vai ver, tem uma música do Cleiton e Cledir. Eu não lembro agora o nome dessa música, mas ela fala sobre amizade. É uma coisa linda. É divertida e é muito bonita, né? Mas fala sobre isso. Então, eu acho que aquele café oferecia para a gente talvez uma das coisas mais gostosas da vida, cara, que é uma boa amizade. Sim. Né? E isso é uma boa prosa ao redor da mesa, com café e coisas gostosas para comer e para prosear. Exatamente. É verdade. É isso daí. Não sou saudosista,
mas eu tenho saudade desses tempos e Isso. Às vezes acho que faltam estes ambientes. Eu diria assim, não necessariamente para nós, porque nós temos mantido esses ambientes, mas o mercado parece-me que, como você mesmo diz, né? O mercado estabeleceu para estes encontros metas e objetivos e rótulos e carimbos, né? E perdeu-se um pouco a espontaneidade, a informalidade e o papo solto, né? Enfim, que é onde brota a amizade, né? A amizade brota na informalidade, não na formalidade, né? Exato. Na formalidade você tem outras coisas que acontecem que são até boas, mas eu acho que a questão da amizade é isso. Exatamente. Onde há liberdade, onde há espontaneidade, onde há cuidado, né? Interesse, enfim. Mas diga aí, por que ir fazer uma faculdade de psicologia? Então, a primeira coisa... Aos 46 anos. 46 para 47. Olha aí, essa é uma palavra de esperança. A Alice falou para a gente falar de esperança. Essa é uma palavra de esperança. Anneli, Não, eu acho que é mesmo, Greg. Eu vejo a Selma. A Selma foi fazer uma pós-graduação em musicoterapia agora, né? Ela está terminando, inclusive. Estava ontem repassando os últimos itens aí do TCC, que o professor quis em formato de trabalho científico tudo mais. Então, ela pediu ajuda aqui para a Esther, que tem trabalhado muito com artigos científicos na área dela. Então, a Selma, eu acho que é outra pessoa, assim. Acho que essa é a possibilidade da esperança, cara, de aprender coisas novas, né? De fazer caminhos novos. Então, Fernando, a Liane, que está aí, é colega sua, é psicóloga lá em Goiânia. Ah, que legal, Liane. Legal. Muito bom. Está aqui, Brega e Fernando, boa tarde. Então, mas era algo que eu queria, já vinha, assim, acho que protelando já há muitos anos, né? Há muito tempo. Eu queria ter feito psicologia há muito tempo para trabalhar, né, nessa área, para fazer atendimento, não com um olhar, uma abordagem pastoral, mas uma abordagem psicoterapêutica mesmo. Então, isso era um desejo que foi sendo adiado. O outro tem a ver, Carlos, com chegar num determinado momento da vida em que a gente começa a questionar assim, quais são caminhos que a gente vai tomar a partir de um certo ponto, né? Inclusive questionando. E aí eu acho que entra essa mudança de olhar sobre... Lembra que eu falei agora há pouco que quando eu tinha lá meus 18, 19 anos, assim, eu quero ser pastor. Era o que eu queria ser. Mas uma visão idealizada. E eu acho que lá pelos 45 anos é um processo, não foi de um dia para o outro. Mas acho que chegou um ponto assim que eu passei a olhar o ministério pastoral, a própria vida em comunhão, a comunidade, a expressão do evangelho de uma maneira diferente, e lidando com algumas questões, que algumas são difíceis e tudo mais, pensando assim, eu acho que agora é o momento, né? Então, mas era algo que eu queria fazer, porque, sobretudo, tem a ver com pessoas, tem a ver com o cuidado de pessoas, essa possibilidade de caminhar com pessoas. Fernando, só para interromper, nosso querido Carlos Apache. Olha só, tá aí diretamente com a gente. Da Itália. Diretamente da Itália. Ele já esteve conosco no estúdio. Lá no estúdio, exatamente. Xará, bem-vindo. Bem-vindo, Xará. Bem-vindo. Tenho orado por você, viu? Benvenuto. Tenho orado por você sempre. Os amigos e irmãos lá da Itália, né? Beleza. Então, continua. Mas é isso, então, assim, tem a ver, Carlos, com a questão de caminhar com pessoas, né? E me enriqueceu bastante, tanto, e aí eu acho, e é uma experiência pessoal minha, né? Eu acho que a jornada pastoral, caminhar, né, com pessoas há tanto tempo, de lidar com pessoas, e eu sei que são abordagens diferentes, né? Eu não confundo as coisas, mas eu não tenho dúvida, assim, que do aspecto de experiência de vida, de relacionamentos, né, fazer uma faculdade de psicologia depois dos 40
Cara, fez uma diferença muito grande, né? Assim, para mim, mas até na leitura daquilo que estava sendo colocado, né? Sim. Então, em termos de maturidade, em termos de Sim. compreensão de algumas dinâmicas da vida. E Sim. tem sido uma jornada desde então, a partir do momento que eu comecei a fazer atendimento clínico como psicólogo, tem sido uma experiência muito enriquecedora e boa, né? Quanto tempo já, Fernando, que você clinica? Já são... Caramba, que ano que a gente está? Já são 4 anos, né? 4 anos. 4 anos. Eu costumo dizer que o Fernando, quando começou a clinicar, e embora ele tenha 4 anos como um terapeuta, mas a experiência pastoral do Fernando e os aspectos relacionais e a importância que Fernando dá à vida e às pessoas faz com que Fernando é hoje certamente um profissional de altíssima competência aqui entre nós. E é um dos que eu recomendo aqui em São Paulo, né? O que para mim custa muito, muito caro. E Brega tem uma coisa interessante, porque eu acrescentaria mais uma coisa, né? Assim como naquela formação do meu desejo de pastorear uma igreja, pastorear pessoas, né? Eu nunca tive esse negócio, cara, e você sabe disso, e você também não, de eu quero pastorear uma igreja, uma instituição. Cara, eu quero pastorear pessoas. Eu quero colocar minha vida à disposição de falar do evangelho numa dinâmica que é muito pessoal e muito relacional, né? Mas eu tive aquelas pessoas, algumas que eu falei, né, que foram, de certa maneira, referência, que me ajudaram a fazer até essa formação do desejo, né? Sim. Eu acho que no campo da psicologia, algumas pessoas fizeram parte desse contexto, né? Uma delas que eu coloco aqui é uma pessoa a quem eu tenho uma admiração e aprendizado com ela, é a Esther Carrinho, Sim, né? Com quem eu tenho tido a oportunidade de conviver hoje muito próximo e tem sido uma convivência enriquecedora para mim. Claro. Né? O nosso amigo Jorge Barbosa. Muito. E alguns autores que eu sei que atuam na área da psicologia, que escrevem Costumo dizer da psicologia. Esses são nossos eternos terapeutas. Pois Ageu Lisboa, Jorge Barbosa, Esther Carrenho. Isso, né? Saudosa Cleusa. O Ageu, né? O próprio Ageu. Eu lembro, na época da Faculdade Teológica ainda, assim, a busca que eu fazia pelos textos do CPPC, né, que é o Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, assim, para entender essa articulação entre teologia e psicologia, que sempre me encantou. Muito. Então, assim, tem algumas pessoas que são referências nesse campo também, que, de certa maneira, me ajudaram nessa formação do que eu chamo do desejo de, assim, cara, eu quero isso, tá ficando claro, e como que eu faço esse caminho, né? Então, tem a ver com isso, e tem sido muito interessante, tem sido muito bom. Ô, Fernando, nós vamos indo para menos de 10 minutos para a gente terminar, e eu queria que você falasse das mulheres da sua vida. Porque o meu amigo, calma aí, vou explicar, calma, não fiquem, não saiam, não vão embora. Porque o meu amigo Fernando Oliveira, ele tem uma peculiaridade muito interessante, né? Ele é de uma família de muitas mulheres, né? Era mais apenas duas. Seu Ernesto, né? Seu Ernesto, Fernando Oliveira, Marivaldo e o pai dos meninos, como é que era o nome dele? É o Flávio, né? O Flávio. Da minha irmã, isso é pai dos meus sobrinhos. O Flávio, né? E aí, o pai do Fernando, nosso querido, que eu tive o privilégio de conhecer, seu Ernesto, Deus já recolheu, não é? O Marivaldo, eu não tive o privilégio, penso eu, de conhecê-lo pessoalmente, mas sabia da história dele, e ele é recolhido precipitadamente, não é? Isso. Pelo Senhor. E o Flávio não está mais no contexto familiar como marido, né? Como esposo, Isso. mas sim como pai, né?
E aí fica Fernando Oliveira, né? Com Dona Teresa, com Débora, com Ana, com Cristina, com Selma, com Raquel, com Esther, com Thalita. Isso, com a Rebeca, com a Mariana, quem são com a Lorena, essas mulheres, com a Giovana. Quem são essas mulheres? Começa da Dona Teresa. Pois é, então, eu vivo literalmente no meio das mulheres, né? Porque eu sou casado com a Selma, tenho 3 filhas, tenho 3 irmãs, não tenho um irmão, eu tenho 3 irmãs. A minha mãe, a minha sogra, as minhas sobrinhas. Depois que a minha irmã mais nova teve os filhos, que são agora de novo, então os homens, né? O Arthur e o Ivan. E são gêmeos também. São meus sobrinhos, são gêmeos também. Né? Então, mais um gêmeos na família, que é com a chegada da Lorena e da Giovana. Então, assim, você lembra aquele filme que passou, Braga, que chamava assim, Eu Sei o que as Mulheres Pensam? Eu acho que era com o Richard Gere, alguma coisa assim. Falei assim, cara, esse cara não sabe nada, quem sabe sou eu. Né? Do que é conviver com tantas mulheres. E é uma convivência boa, cara. Eu adoro. Aqui em casa, né, conviver com a Selma, as meninas, que já são mulheres, né? Raquel e Esther, sobretudo, responsáveis, trabalhadoras, aí, profissionais. Temos uma jovem adolescente aqui em casa, que é a Thalita. Mas é uma experiência muito rica, Carlos, de conviver, e eu acho que, sobretudo, nesse momento em que tem acontecido mudanças muito significativas nessa relação de gêneros, né? Só um minuto. O Rudy está te corrigindo, eu lembrei também. Mel Gibson. Isso, Rudy. O Rudy é o cara. Verdade. Boa, Rudy. Mel Gibson. O do Richard Gere, eu acho que era doutor alguma coisa. Ajuda aí, Rudy. Isso. Doutor alguma coisa. Enfim. Mas tem sido muito, muito legal, né? Não, e outra, se eu for para expandir a família, né? Durante muito tempo eu tinha um primo e umas 10 primas, cara. Então, eu diria assim, eu fico às vezes me perguntando assim... Olha quem entrou aí, ó. Olha quem entrou aí no finalzinho. Olha só, cara, o Vini. Cara, eu vi o Vini lá na... Nossa, maravilhoso, Vini. Segunda-feira. Que menino, que menino. Olha, sigam SP Invisível, esse menino querido, Vinícius Lima. Meu Deus. Boa. Foi bom, chorei. Eu gostei. Com Fábio Pochá. Aliás, Vini, eu vou mandar para você o programa que nós fizemos em 2016, lá no Papo na Rede, para falar sobre o SP Invisível. Eu mandei para a Raquel, para minha filha. Maravilhoso. Eu mando para você, Brega. Você não estava, Brega, porque você tinha um compromisso, você tem que viajar rápido. Exatamente. Quando não estamos nenhum dos dois, a gente não faz. É verdade. Mas como ali você teve que uma viagem, acho que de última hora, já tinha marcado com o Vini, aí a gente manteve. Mas foi um papo ainda lá, já são 2016, 4 anos, né? É verdade. Mas olha, parabéns, Vini. Belíssimo programa com você e Padre Júlio Lancelotti, esse irmão querido das ruas também. Meu Deus do céu. Ô, Fernando, em 1 minuto e 24 segundos acaba a nossa live. Opa! E a hora que cair, eu não vou abrir de novo, entendeu? Ponto. Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. Fica só entre nós. Você é mais generoso que o Daniel Schoy, porque a gente já está aqui há 1 hora. Daniel, quando dá os 30, ele fala assim, tá na hora de acabar. Exatamente. Como aqui, Nosso viu? Como aqui amigo. É de graça, tudo bem, né? Pois é. Mas olha, obrigado a todos que estiveram conosco. E, Fernando, super obrigado pelas respostas dadas, que é sempre uma alegria ouvi-lo e ser testemunha dos últimos 30 anos, né, da sua vida e participar da sua família, como tem sido a minha chance. Entrou aqui a Rose Ortega, entrou um pessoal aqui agora e estão entrando no final e nós estamos nos despedindo. A Beta está aqui, ó. Então, Betânia, Rudemar, beijo para vocês, viu? Beijo a todos. Faça suas considerações finais em 15 segundos, Fernando Oliveira. Cara, eu sou muito grato a Deus por sua amizade, Brega, você sabe disso, né? Você talvez é daquele amigo mais chegado que um irmão ao longo desses 30 anos. A gente já trocou muita figurinha, já se confidenciou coisas muito boas.